Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos teus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Na última quarta-feira, com toda a igreja, nós iniciamos o tempo quaresmal. E nesse tempo quaresmal, nós somos impelidos pelo Espírito, como Cristo, a irmos também para o deserto. Para que nesse deserto possamos aprofundar no plano de Deus, nesse plano divino para cada um de nós. No deserto, nós temos a oportunidade também de rever a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada de fé. É no deserto que nós iremos também nos fortalecer, porque ir para o deserto é fazer a experiência de Deus. O deserto é o lugar do silêncio, onde teremos a oportunidade de ouvir Deus, de escutá-lo e também de falar com Ele. E uma das coisas interessantes no deserto é que a gente vai se encontrar. Nós nos encontramos conosco mesmos.
sendo o deserto o lugar do silêncio, muitas vezes nos dá medo fazer silêncio. Porque no deserto, nessa busca, nessa experiência conosco mesmo e nessa experiência com Deus, vários demônios se manifestam. E quantos demônios, meus irmãos e irmãs, existem dentro dos nossos corações? Quantos demônios querem manifestar e se manifestam a partir de você, a partir de mim? Quantos demônios? É interessante, na liturgia deste primeiro domingo, a primeira leitura do livro do Gênesis, nos apresenta que Deus, Ele criou o ser humano para a felicidade. Deus criou o ser humano para a vida plena. Mas o ser humano, ele preferiu construir o paraíso do seu jeito, do seu modo. E ele foi capaz de romper o projeto de Deus, de romper com o projeto de Deus. E o que é romper com o projeto de Deus? É a gente se despir da sua graça. Quando nós rompemos com Deus, nós nos despimos da sua graça. E é interessante que o autor sagrado, ele nos mostra que o ser humano, ele sentiu-se nu, despojado dos dons de Deus, incapaz de alcançar a felicidade plena. Que catequese belíssima esse primeiro domingo da Quaresma nos apresenta. Primeiro mostrando quem somos nós, quem é você, quem sou eu. Nós somos seres humanos, moldados por Deus. Quarta-feira ainda recordamos, viemos do pó, viemos do humus da terra. Deus nos moldou, mas não só fomos moldados por Deus, Deus insuflou em nós, Deus soprou em nós o seu Espírito. Habita em nosso coração o Espírito de Deus. Esse Deus que nos chama à comunhão, esse Deus que nos chama à fraternidade, esse Deus que nos mostra que só seremos felizes se estivermos juntos dele. O que é que nos traz a felicidade? Ou melhor, o que é que nos causa infelicidade, sabe? É a gente saber que a gente vai morrer. Já parou para perceber que tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você é, você vai deixar para trás e a gente vai morrer? Todos nós iremos morrer. Todos nós. E isso nos incomoda. E isso muitas vezes nos tira o sono. Mas Deus nos criou para morrer? Não. Deus nos criou para a vida, e vida plena. Vida plena. E olha como descreve o autor sagrado. Deus nos criou no jardim do Éden. Estávamos lá. Não tinha sombra de pecado, não tinha sombra de morte. Mas Deus criou o ser humano livre. E colocou tudo à sua frente. Tudo aquilo que ele precisava. Jardins, plantas, água abundante, nos diz o texto, é o ideal de felicidade desejado por um povo que vive os rigores da seca. Imagine para nós aqui no norte de Minas, né? Quando chove, a gente faz festa.
Quando chove, fazemos festa. A água é vida. E lá no Éden, fartura. Colocou a árvore da vida. Essa árvore da vida é o símbolo da imortalidade. Nós não nascemos para morrer, nós nascemos para a vida eterna. Mas também lá estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore, meus queridos, representa a autossuficiência de quem busca a sua felicidade longe de Deus. Mas mesmo assim, eu acho muito bonito esse lado divino. Porque Deus não nos criou escravos. Deus, Ele nos criou filhos. E nos deu e nos dá a liberdade. A liberdade de fazermos a opção por Ele. Ninguém aqui é obrigado a fazer a opção por Deus. Deus não nos obriga a fazermos opção por Ele. Ele nos dá a liberdade. Você é livre. Você é livre. E o homem fez a opção. O ser humano fez a opção. Buscou então tocar naquilo que não deveria tocar. E a consequência qual foi? A morte. Aí a morte entrou no mundo. Quando estava proclamando a leitura, eu ficava pensando, o dia que eu encontrar com Adão e com Eva, a gente vai conversar. Já pararam para perceber? A culpa de Adão e de Eva. É claro que o Adão enquanto não existe. A Eva enquanto uma não existe. E nós encontramos todos os dias com o velho Adão que há em nós. Nós encontramos todo dia com a velha Eva que há em cada um de nós, que se deixa levar pelo pecado. Mas se por causa desse velho Adão, o pecado e a morte entrou no mundo pela desobediência, nós temos uma figura tão importante para nós, que é o novo Adão. E quem é o novo Adão? É Jesus. É interessante como o apóstolo Paulo, na segunda leitura da carta aos Romanos, ele coloca, de um lado, o velho Adão. O velho Adão. Por ele, o pecado entrou. E, consequentemente, entrou a morte. Mas também, pelo novo Adão que é Cristo, que foi obediente até a cruz, chegou até nós a salvação. Chegou até nós a graça. E quem é Jesus? É aquele que passou pelo mundo fazendo bem. É aquele que viveu como cada um de nós. Nos diz os textos sagrados que Jesus viveu em toda a condição humana, exceto o pecado. Porque em Deus não há mancha de pecado. Mas esse Deus que se fez carne, se fez homem, passou como nós, pelas tentações. Ele também foi tentado, como nós. Como cada um de nós é tentado diariamente a nos desviarmos do projeto de Deus. E olha que interessante, Jesus após o batismo, vai para o deserto para tomar consciência da sua missão. Tomar consciência, ouvir do Pai o que realmente o Pai queria dele. Lá Jesus se encontra. Mas quem é que se faz presente? O diabo. Jesus também faz a sua quaresma. Jesus vive também os seus 40 dias, as suas 40 noites, como nós também somos chamados a fazermos nesse tempo. E no deserto, meus queridos, Jesus passa pela tentação da abundância. Quem aparece? O diabo. O diabo se faz presente.
Jesus é tentado a transformar pedras em pães. Você está com fome? Resolva. E aí me faz lembrar o povo andando no deserto. O povo andando no deserto. E Deus fazendo chover maná no céu. E o povo comendo. E Deus disse, olha, não pode juntar. Se juntar, acaba. E o povo começou a juntar. É a tentação do querer mais e mais. E é interessante que Jesus, ele dá a resposta. Nem só de pão vive o homem. A segunda tentação pelo qual passa Jesus é do prestígio. Jesus poderia ter escolhido um caminho fácil, de êxito fácil, mostrando o seu poder através de gestos espetaculares. E como nós gostaríamos que Jesus fosse assim, como nós gostaríamos que Deus fosse assim, né? Que num toque de mágica, sem nenhum esforço da nossa parte, Ele resolvesse os nossos problemas, as nossas dificuldades. Por essa tentação nós passamos. E Satanás quer fazer com que Jesus possa escolher o lado fácil. Mas a resposta de Jesus não pode ser outra. É por isso que é preciso conhecer a palavra de Deus. É só a palavra de Deus, nos diz o Papa Francisco hoje, só a palavra de Deus para afugentar o diabo. E com o diabo não se dialoga. Com Satanás não tem conversa. Com Satanás não se negocia. Assim fez Jesus. Não tentarás o Senhor teu Deus. A última tentação que passa o Divino Mestre e que nós passamos é a tentação do poder. Jesus poderia ter escolhido um caminho de poder, de domínio. Quem é Jesus? É Deus. E aí não é que Jesus até disse para Pilatos no dia do julgamento, se ele quisesse ter um exército forte, ele teria. Ele teria. Ele é o Senhor de tudo. Mas Jesus não usou para si o poder. Porque o poder que foi dado a Jesus, concedido pelo Pai, é para servir os outros. Imagine a sociedade, meus queridos, tendo essa consciência de que o poder que é dado, o poder que se tem, é o poder de colocar-se a serviço dos outros. Como seria o mundo? Como seria a nossa sociedade? Nos diversos ofícios que nós exercemos, na sociedade, a gente vê o quanto que as pessoas querem exercer o seu poder para ter domínio dos outros, sobre os outros, e depois buscar uma realização pessoal. No campo da política não é diferente também no campo eclesial e religioso. Olha a tentação pela política, pelo poder político. E muitas vezes se usa o discurso, que é para servir o povo. Servir, ganhando 25 mil, 30 mil, sem muito esforço, mais isso, mais aquilo. Já pensaram se esses que buscam o poder abrissem mão? Alguém já viu alguém abrindo mão? Dificilmente. Dificilmente. E pelo poder, meu querido, tem gente que faz coisa do arco da velha. Como diz o ditado, vende a própria mãe para alcançar o poder. E quer realmente conhecer uma pessoa? Dê poder.
até mesmo dentro da igreja. Até mesmo dentro da igreja. Então que neste domingo nós possamos, no deserto do qual somos convidados a fazermos, pensarmos no grande plano de Deus para a nossa vida. Deus nos criou, nos predestinou para a felicidade. Nós muitas vezes desconversamos e optamos por outro caminho. É um caminho que gera morte, um caminho que gera dor. Que nós possamos, nesse deserto, fazermos uma autoavaliação dessas tentações que muitas vezes perpassam em nós. Como eu disse, o velho Adão insiste conosco. As tentações, elas estão aí. Que nós possamos nos configurar a Cristo, que venceu. E se prestaram bem atenção, na oração da coleta nós rezamos: dai-nos, Senhor, prosseguir no conhecimento de Jesus. Quanto mais nós conhecemos Jesus, quanto mais nós conhecemos Deus, mais fortes nós nos tornamos. E uma vez fortes, nós vencemos o diabo. O diabo não vence. A partir do momento que eu me faço íntimo do Cristo. Que Deus nos abençoe e que esse caminhar seja um caminhar santo. Um caminhar santo, um caminhar para a verdadeira felicidade, que consiste em estar próximo do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para